Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. O meu nome é Vaniel Leal, eu sirvo a Deus no Ministério de Evangelista na Assembleia de Deus em Cuiabá, pelas convenções Comademate e CGADB. Eu estarei gravando este vídeo com o objetivo de dar algumas dicas na aplicação das aulas de adulto na Escola Bíblica Dominical. Você que é novo professor ou que estiver alguma dúvida, peço para que nos acompanhe. Lição de número 5. Esta lição ela será ministrada no dia 2 de novembro e tem sob o título A Alma, a Natureza Imaterial do Ser Humano. Logo após esse título, nós vamos encontrar aqui o texto áureo e a verdade prática, que geralmente são lidos na classe juntamente com os alunos. É importante o professor destacar aqui o texto áureo, né? Porque ele está referindo-se ao próprio assunto, falando sobre alma, como está registrado no livro de Mateus, capítulo 10 e versículo 28. Tá? Lembre-se de citar este versículo. É importante também que o professor faça a leitura de todos esses versículos, né, como está descrito aqui na leitura diária. Né, faça a leitura, porque cada versículo é muito importante para que você possa memorizar e se inteirar melhor sobre o assunto que será ministrado. E depois nós temos também a leitura bíblica em classe, que na maioria das vezes também é lido na classe, né, na sala de aula, juntamente com o professor e todos os alunos. Nós vemos aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, versos 27 e 28, e Gênesis, capítulo 2, versículos 15 ao 17, e também Mateus, capítulo 10 e 28. Né? Importante também que o professor estude esta leitura bíblica, né? Estude em sua casa, para que ele possa também memorizar bem esses textos sagrados. E é interessante que a lição, né, o autor que escreveu esta lição, ele faz aqui um plano de aula que nada mais é também que serve também como dicas, né, para que o professor possa aprimorar, para que ele possa desenvolver uma boa aula, né. Além dos hinos sugeridos, ele coloca lá o plano de aula, ele começa lá com introdução, né. A introdução, né, vou fazer aqui um resumo breve. Ela serve para que o professor possa apresentar o assunto na sala de aula, para que ele possa falar da importância do assunto que será ministrado, e quando ele fizer isto, vai haver interesse, então, por parte do público ou dos alunos em querer saber e aprender sobre o assunto, tá certo? E logo após, abaixo, né, número 2, a apresentação da lição. Na apresentação aqui, o autor ele traz os objetivos, né? Letra A. Ele está dando referência ao primeiro tópico. Qual é o objetivo, né, da lição no tópico primeiro? É fazer com que os alunos compreenderem que a alma é a sede das emoções, da razão e da vontade. Aí no tópico 2, qual que é o objetivo do tópico 2? É demonstrar aos alunos, com base bíblica, que a alma é a parte imaterial e imortal do ser humano. E logo na sequência, o tópico 3, né? Qual que é o objetivo do tópico 3? É conscientizar os alunos da necessidade de cultivar uma alma saudável por meio da oração, da meditação na palavra de Deus e de hábitos santos, ok? Logo em seguida ele coloca aqui a motivação. Qual que é essa motivação? Por que nós estamos estudando? A motivação é porque quando nós estudamos a natureza da alma, ela fortalece a nossa fé. Ela fortalece a fé cristã, né? Porque ela vai trazendo revelações importantíssimas para as nossas vidas. Então, esta aqui é a motivação, tá? Claro, professor, lembrando que
Este plano de aula, né, claro, você não vai ler na sala de aula. Este plano de aula é exclusivamente para que o professor possa ler e aperfeiçoar na sua lição, ok? Mais abaixo nós temos aqui o subsídio ao professor, que é para que serve esse subsídio? Ele serve para que o professor possa ter acesso a revistas ou livros, né? Para que, na medida do possível, né, se ele puder adquirir livros que fale sobre o assunto, tá? É importante para que ele possa ter mais conteúdo para poder, então, aplicar, ok? E logo no final do terceiro tópico, né, depois que você concluiu os 3 tópicos, você vai ter a conclusão na revista, né? Conclusão da lição. E na conclusão você vai fazer uma aplicação, né? Você vai fazer uma aplicação de forma... Porque nós sabemos que tudo que nós aprendemos é para quê? Serve para que nós coloquemos em prática aquele aprendizado, para que nós possamos ter mais conhecimento acerca da palavra. Então você vai aplicar este conhecimento na vida prática e fazer com que os alunos perceber que realmente aprenderam a lição, tá? Muito bem. Quando nós passamos para a próxima página, nós vamos ter aqui de fato o início da aula, começando pela introdução, o qual nós já falamos, né? Que serve para você despertar o interesse aos alunos. Logo após a introdução, vamos ter aqui o primeiro tópico, que é atributos da alma. Olha só, tópico 1. Se você observar o tópico primeiro, ele é dividido por subtópicos, tá? Como você pode ver aqui, tem o subtópico primeiro, de volta ao Gênesis. Mais abaixo tem o subtópico segundo, entre o espírito e o corpo. Vamos ver mais abaixo. O subtópico número 3, a alma abatida. Então, observe, caro professor, que esse primeiro tópico ele é dividido em 3 subtópicos. Alguns professores costumam dizer ponto 1, ponto 2 e ponto 3. Outros dizem subtópico primeiro, subtópico segundo e subtópico terceiro, tá? Então você vai escolher qual a melhor maneira de você pronunciar. Voltando aqui no primeiro subtópico do primeiro tópico, observe que é o primeiro subtópico de volta ao Gênesis, né, que faz parte do tópico primeiro, atributos da alma. Então, observe que os assuntos eles são bem divididos. Mas o que seria esses atributos? Você vai começar dizendo que os atributos são as características e qualidades da alma, né? Ou seja, você vai expressar quais são as características da alma do ser humano. É uma coisa importante, o que eu preciso dizer, que é uma dica, tá? Mais uma dica que eu passo para você, professor, que você não vai precisar ler todo o conteúdo que está no primeiro tópico, no segundo tópico e no terceiro. Eu costumo, por exemplo, destacar algumas frases mais importantes que nos chamam mais a atenção, tá certo? Por exemplo, você vai dizer que uma das características da alma é a parte imaterial do ser humano, tá? Que isso aqui é um ponto importante. E ela é diferente dos animais, né? Ela se destaca por ser diferente dos animais. E o que mais? Qual que é a outra característica, né? O homem é um ser pessoal, né? Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem ele foi criado com autoconsciência e autodeterminação, tá certo? Então observe que aqui eu destaquei 3 pontos importantíssimos, tá? Que ao invés de você ler tudo, você vai simplesmente destacar esses pontos, tá ok? Esse é o primeiro subtópico do tópico 1. Aí depois você vai entrar vai começar a falar sobre o subtópico segundo,
que vai falar entre o espírito e o corpo. Aqui você vai relatar qual a diferença, né, entre o espírito e o corpo, e qual a diferença e qual é a relação entre um e o outro, né? Você vai explicar que uma coisa um depende do outro, tá? Que o homem ele é formado por corpo, alma e espírito, e não tem como separar essas três coisas, né? Enquanto estivermos na Terra, tá certo? Então você vai destacar alguns pontos principais, como por exemplo aqui, ó. Olha só um ponto principal aqui. Para ter comunhão com Deus, a alma serve-se do Espírito, né? E para comunicar-se com o próximo, o veículo são o corpo, ou seja, a alma ela comunica-se com Deus, assim como o Espírito, e o corpo ele se comunica com os homens, com a sociedade, né? Esquecemos de falar aqui também, logo no início, né, que é um ponto importante. Acima, a alma do homem é a sua personalidade ou distintivo pessoal. Você vai dizer que a alma do homem, nela está a sede, né, de todos os nossos desejos, os nossos pensamentos, as nossas emoções, né, como diz aqui, ó. A alma ela está relacionada a quê? A emoção ou sentimento, tá bom? Então aqui tá alguns pontos importantes. Nós falamos aqui embaixo, depois voltamos aqui em cima, tá? Mas você pode seguir a sequência, tá bom? Começando aqui de cima. Observe que eu não precisei ler todo o texto para destacar essas coisas importantes que acabamos de citar aqui. E logo em seguida você vai entrar no tópico terceiro, ou melhor, subtópico terceiro do tópico primeiro ainda, a alma abatida. Aqui nada mais é do que mais uma característica da alma, porque a alma do homem ela se abate, a alma do homem ela se entristece, assim como aconteceu na vida do salmista Davi, né? Aqui traz o exemplo do salmista em Salmos 42, que você vai relatar a classe, tá certo? E você vai falar sobre essas características, né? Que fala sobre olha só, a aflição espiritual quando o homem está em crise espiritual, a sua alma está aflita, por exemplo, né? Aqui fala que a alma do salmista estava entristecida e suspirava. Interessante dizer também que a alma do homem, ela suspira por Deus, pelo Deus vivo, né? Assim como relatou o rei e salmista Davi, tá certo? Terminando esse terceiro tópico, tá? Lembrando que esta aula aqui, né, esta apresentação que estou fazendo é apenas um resumo do plano de aula do professor, tá bom? Mais abaixo nós temos aqui o auxílio bibliológico, tá? Que serve para o professor ler. Antes vem aqui o sinopse primeiro, tá? Que vai falar sobre um resumo da alma. E logo em seguida o auxílio bibliológico, que é importante ler para você ter mais conteúdo, tá bom? Não precisa ler na classe de aula, porque essa parte aqui do auxílio e da sinopse é tão somente para o professor ler e se inteirar no assunto, tá ok? E logo mais à frente, mais adiante, nós temos lá o tópico segundo, tá? Que vai falar sobre a natureza da alma, imaterialidade e imortalidade. Observe que aqui vai descrever mais características da alma, falando que a alma, por exemplo, é algo imortal. Você vai dizer que a alma é imaterial, por quê? Porque ela não é uma matéria como o corpo, onde a gente pode tocar. Ela é imaterial porque ela é intocável, não se pode tocar. E ela é imortal porque não morre, tá certo? Quando o ser humano
o seu corpo humano ele padece quando ele morre, né? O seu corpo ele é desfeito aqui juntamente com o pó da terra, e a alma do homem, né? Ele tem o seu destino, ele vai ter o seu destino, ou o céu ou o inferno, né? Vai depender da decisão feita pelo ser humano, tá certo? Então isso é muito importante você citar. Você vai ler e vai dizer essas características da alma, que ela é imortal. No segundo subtópico, né, do tópico segundo, ou ponto 2, como eu disse, né, vai falar sobre a imaterialidade e responsabilidade pessoal. Ou seja, você vai conscientizar aos alunos, tá, de que é necessário ter responsabilidade para com a nossa alma. É necessário nós termos cuidado, é necessário nós termos cuidado no sentido de não fazer coisas erradas, de não inclinar a nossa alma para as coisas erradas desta vida, para não desejar coisas erradas ou coisas contaminadas deste mundo para contaminar a nossa alma, entendeu? Então você vai falar sobre essa importância de termos esse cuidado da nossa alma e nos manter sempre a nossa alma em busca do Criador, né? Como disse o salmista Davi, que a alma do homem ela tem sede do Deus vivo. Então, que a nossa alma ela possa ter constantemente esta sede, que ela possa estar constantemente buscando o Criador, tá? E sempre desejando coisas boas para que tenhamos uma vida saudável espiritualmente falando, tá certo? Vamos dar sequência então. No ponto 3 ou no subtópico terceiro, tá? Vai falar sobre o materialismo e a teologia. Aqui você vai destacar alguns pontos, né? Aonde alguns teólogos ou pessoas, né, que dizem ser conhecedoras da palavra, né? Elas vão divergir acerca da alma. Elas vão falar coisas divergentes da palavra do Senhor. Ou seja, existem vários pensamentos teológicos, filosóficos que o cristão ele precisa aprender este assunto para poder combater as heresias, porque na verdade são heresias que os homens criam para tentar implantar na mente do ser humano, tá? Então você vai destacar muito essa questão das heresias, tá bom? Vamos agora, aqui nós temos aqui mais uma sinopse segundo, tá? Que é bom, muito bom o professor ler, lembrando que não precisa passar para a sala de aula, é somente para o professor, a sinopse. E mais uma vez temos aqui o auxílio teológico, tá bom? Que você vai ler. E logo na sequência você vai ter o tópico 3, que é o que você vai aplicar na sala de aula, tá bom? No tópico terceiro, vai falar sobre alma renovada e submissa a Deus. No primeiro subtópico, ou no ponto 1, vai falar sobre edificação e saúde. Vai falar sobre a estabilidade da nossa vida cristã, ou seja, vai falar sobre uma vida espiritual ou uma vida cristã saudável, né? Nós precisamos, para nós termos uma vida saudável, o que precisa o cristão fazer? Ele precisa, primeiro, olha só, vou destacar essa palavra, a oração. Por quê? Porque a oração é o meio eficaz para nos livrar da ansiedade, tá certo? E o que mais? Aqui fala sobre Deus nos dá a sua paz e protege as nossas emoções, ou seja, quando nós estamos em oração, nós estamos em paz. As nossas emoções ela está controlada, os nossos pensamentos nós podemos controlá-los também quando nós estamos em oração. Por quê? Porque através da oração o Espírito Santo nos guia no caminho do Senhor,
para fazermos a vontade dele. Então é isso que nós destacamos aqui, ó. Olha só que interessante, né? Aqui fala, ó, uma outra coisa importante. Nossa parte é alimentar nossa mente apenas com o que edifica, né? Aqui tem um texto. É importante você destacar um texto, alguns textos bíblicos, tá? Não precisa. Eu vou te dar mais uma dica, cara, professor. Você não precisa ler todos os textos na sala de aula, tá? Porque existem alguns textos que eles são um pouquinho longos, tá? São compridos. E você destaca alguns textos importantes apenas, tá? Mais uma vez eu volto a falar, né? Que você não precisa estar lendo todo o conteúdo, tá? Você vai ler algumas frases importantes, você pode destacar, se possível, né? Pegue um marca-texto amarelo e vai marcando algumas frases importantes. Aí você vai citar na sala, né? Vai explicar, tá? Porque o objetivo do professor, preste bem atenção, é explicar aos alunos sobre o que está falando aquele texto. Porque se o professor ele somente ler o texto e não explicar, então a sua aula não está sendo, não está tendo eficácia. Porque simplesmente você está lendo, mas você precisa explicar o que está falando o texto, ok? E lá no ponto 2, subtópico 2, do terceiro tópico já, vai falar sobre a purificação e a renovação. Ainda quanto aos cuidados da alma, né? Então, aí você vai destacar sobre os maus pensamentos que procedem da alma do ser humano, tá? Que devemos evitar os maus pensamentos, devemos evitar os desejos impuros e perversos que também provêm da alma do ser humano. E olha só que interessante, devemos evitar, é através da alma que vêm as intenções do homem. Essas intenções elas podem ser boas ou más, então devemos evitar as más intenções, tá? Porque conforme diz livro de 1 Pedro, capítulo 2, verso 1, né? Você vai dar referência aqui. As intenções, elas se inclinam, né? A inclinação das intenções, elas são malignas do ser humano, tá certo? Então devemos ter muito cuidado. E o que devemos fazer para termos cuidado, para se cuidar, ou melhor, devemos o quê? Purificar e renovar a nossa alma. Como que nós vamos fazer isso? Através da leitura da palavra e através da oração, através das consagrações e dos momentos, né, de devoção com Deus, com nosso Senhor. Então, aqui está a finalização do terceiro subtópico, vivendo em santidade e temor. Você pode estar... Aqui tem algumas referências bíblicas, tá bom? Partindo então agora para a conclusão. Observe que na conclusão tem a sinopse terceiro, tá? Para você ler e meditar, somente para o professor. E você vai fazer agora a conclusão. Aqui, como eu disse no início, caro professor, a conclusão é uma forma de aplicar o texto na vida dos alunos. Olha só que aplicação. O cristão precisa viver em plena santificação, ou seja, tudo aquilo que foi ensinado, que foi falado durante o desenvolvimento da sua aula, você vai agora aplicar, né? O cristão precisa viver em plena santificação e inclui a contínua rejeição de pensamentos, sentimentos e desejos pecaminosos, tá certo? Mantendo pura a sua alma. E atribui-se a Lutero a frase que diz: não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. Olha só que interessante. É a frase de um sábio pregador da época, tá certo? E aqui então nós finalizamos a aula. Então eu quero só deixar aqui as últimas dicas para o professor. É o seguinte: quando você estiver
falando, quando você começar a lecionar, é importante marcar o tempo, né, no seu relógio para que você não possa extrapolar do horário e também não possa entregar muito cedo. Por exemplo, quando você vai falar a introdução, você marca lá, por exemplo, 5 minutinhos, aí você vem no tópico primeiro, né? No tópico primeiro você marca uns 15 minutinhos no tópico primeiro, tá? Introdução 5 minutos, mais 15 minutos do tópico primeiro, aí mais 15 minutos do tópico segundo, 15 mais 15, 30, mais 5 da introdução foi 35 minutos, e mais 15 do tópico terceiro, que são 35, 40, 50 minutos, tá? 50 minutos foi falado até o tópico terceiro, e quando chegar na conclusão, mais 5 minutinhos, que vai completar os 55 minutos, que é o tempo suficiente e adequado para um bom professor, tá bem? Que Deus abençoe essa aula e Deus continue abrindo, né, a nossa mente para que nós possamos entregar o melhor para o povo de Deus, amém?